Então, mas o príncipe que há de vir. Então, vamos lá, se o príncipe já foi tirado... O príncipe que há de vir... Mas ele foi tirado, mas ele vai Se o Messias já foi tirado, agora... O povo do príncipe... Isso foi no ano 33, Então, agora o povo do príncipe, quem é esse povo? É Você igreja? crê que o Messias foi tirado? Não, veja bem, não, claro respondendo. que foi. Ok. Não, você crê... Acendeu os céus. Ok, você crê que ele foi tirado, ok? Você crê que ele há de vir? Há de vir. Então, mas Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70. E o povo do príncipe... Nós paramos na fala do pastor Joaquim de Andrade. Primeiro eu perguntei para o pastor César o que o convenceu a pensar que aquele que fará aliança por uma semana é Cristo. E ele deu as suas explicações, mostrando inclusive que na perícope de Daniel, capítulo 9, 24 até o 27, não existe anticristo, mas somente Cristo, que é somente ele que faz aliança, só Deus que faz aliança. O pastor Joaquim de Andrade, por sua vez, agora eu fiz a pergunta diferente para ele, ou melhor, a mesma pergunta, o que o convenceu... na verdade é uma pergunta diferente, né? Porque o que o convenceu a pensar que aquele que faz aliança com muitos, no versículo de número 27 do capítulo 9, é o anticristo. Pastor Joaquim, retome a sua posição e diga para os nossos telespectadores, para os internautas, para o pastor César e para todos nós, o que o convenceu a pensar que esse que faz aliança com muitos é o anticristo. O senhor já até fez uma ligação com Mateus capítulo 24, versículo de número 15, e com algumas passagens de Apocalipse. O senhor tem agora a oportunidade para esclarecer esse fato. Isso tem tudo a ver com respeito, eu diria, ao povo que destruiu a cidade e o santuário. Isto é, isso com base em Daniel 9, 27. Então, 26. isto é, 27, Daniel 9, 27. Então, diz respeito a quem? Aos romanos. Então, isso confirma que a aliança não pode ser Cristo. Por quê? Deve ser o homem da iniquidade mencionado por Cristo, conforme Mateus 24, 15. Por Paulo também, Tessalonicenses 2. Por João, Apocalipse 13. E que fará uma aliança falsa com Israel, porque Jesus disse, vai vir outro... né, em nome do meu Pai, e vocês vão aceitar. Por isso que veio para que era seus, os seus não receberam. Os judeus não receberam Cristo, mas vão receber quem? Vão fazer um pacto com quem? Vão receber o selo de quem? Do anticristo. Então, o fato de continuarem a existir sacrifícios depois da morte de Cristo, até o ano 70 depois de Cristo, apontaria para o fato de que não foi Cristo quem causou o término desses sacrifícios, como ensina o pastor César. Então, é interessante notar que o Senhor, no grande trecho escatológico, que lida aí com o futuro de Israel, Mateus 24 e Mateus 25, que também o César discorda, ele diz que refere-se à igreja, fala de um futuro cumprimento da profecia de Daniel. Então, Mateus 24, 15, depois da sua morte. É importante notar que a profecia das primeiras 79 semanas foram cumpridas literalmente. Então, desse modo, é necessário um cumprimento literal da 70ª semana. Então, quanto ao tempo, quanto aos acontecimentos, é interessante, é importante a gente ver aqui o seguinte. Tiveram as 69 semanas cumprimento literal? Sim, tiveram cumprimento literal. O Messias morre em qual semana? Ao abordar, então, só um minuto, ao abordar a tarefa de interpretar a profecia sobre a 70ª semana, para fazer justiça aos princípios aprovados pelo cumprimento das 79 semanas, a gente precisa aí aguardar o cumprimento literal da 70ª semana. Da última, tanto em detalhe quanto em cronologia. Tá. É o que eu vejo. Ele fez uma colocação bem interessante aqui, viu? Por exemplo, o templo continuou até o ano 70. Jesus morreu no ano 32. No ano 35, de acordo com o seu entendimento, fecha a 70ª semana. Só que a profecia diz que faria cessar o sacrifício. Mas o sacrifício não cessou. Foi até o ano 70. Então vamos lá, eu vou responder essa pergunta, é muito fácil. Em Hebreus capítulo 9, versículo 16... Na verdade, o capítulo 9 todo ali, né? Ele vai falar sobre a importância do sacrifício de Cristo e como o sacrifício de Cristo torna obsoleto todos os outros sacrifícios. Ele fala assim, não é mais por meio de sangue de bodes, de carneiros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos. Portanto, perdi aqui. Mas pelo seu próprio sangue, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus e tal. Por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança. Tá aqui, aliança.
Ele fará muito com muitas alianças, tá? Ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte pela remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que são chamados. Porque onde há testamento, é importante que venha a morte do testador. Um testamento só é confirmado em caso de morte, porque não há validade enquanto o testador vive. Pelo que a primeira aliança também não foi feita sem sangue. Então, quando Jesus morre na cruz, eles podem voltar a sacrificar animais hoje. Não vale mais. Quando Jesus morreu, o próximo animal morto não valeu mais. Por quê? Quando o verdadeiro cordeiro morreu no verdadeiro altar... Mas cessaria o sacrifício. Cessou, não vale mais. Você pode matar um carneiro agora, em nome de Deus, ele recebe? Ué, mas mesmo recebe? Depois de Cristo morto, então vamos lá. Continuou. Se um judeu oferecer um carneiro agora, na nova aliança, vale para Deus? Agora não, tá. Mas depois então, o templo vai ser reconstruído. Aí vai voltar a valer? Deus vai mudar de ideia? Olha, ele vai tratar com Israel e não com a igreja. Então, mas vai valer? Então, esse sistema sacrificial vai perdoar pecados? Vai valer, Joaquim? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas de qual sangue? Agora, dos bodes ou de Jesus? Olha só. Dos bodes ou de Jesus? Não, claro que hoje então, se é de Jesus, se é de Jesus, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Deixa eu fazer a pergunta. Se é de Jesus, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Esse bode que vai ser morto, que não vale mais, hoje em dia, por causa do sacrifício de Cristo, é porque Jesus morreu na cruz ou é porque o Tito derrubou o templo na década de 70? Porque Tito derrubou o templo. Então eu não tenho mais pergunta. Então, na verdade, se um judeu oferecer um bode agora, Deus não aceita por causa do imperador Tito. E não agora, por causa do sacrifício de Cristo. Não, peraí. Não, agora Deus está tratando com quem? Com a igreja. Por quê? Mas ele vai tratar com Israel. Se Deus está tratando a igreja só porque as 70 semanas acabou. Já houve a ressurreição, por exemplo? Então Deus está tratando com a igreja. Deus está tratando com a igreja somente porque as 70 semanas passaram. Porque a profecia é assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre vocês. A aliança é um acordo. Por isso que o que Deus está dizendo é o meu acordo com vocês. O meu acordo com vocês. O intervalo é justamente o tratamento com a igreja. O meu acordo com vocês termina em 70 semanas. E a pergunta que eu te fiz, que ainda não veio a resposta, é em qual semana o Messias morreu? O ungido. Qual semana? Ok. Então vamos lá. Deixa eu só fazer essa pergunta, César, para entender melhor essa questão dessa 70ª semana aí. Né, Já houve a ressurreição dos santos do Antigo Testamento? Porque isso já foi tudo cumprido, então tem que ter acontecido a ressurreição dos santos. Tem ressurreição de santos aí nas 70 semanas, Joaquim? Ué, mas se já foi tudo cumprido... Não, quem disse que foi tudo que está escrito na Bíblia cumprido? Eu disse que as 70 semanas se cumpriram. Mas então, aonde fala de... Você vai fugir do assunto? Não vou fugir. Eu quero entender tá bom. Não houve ressurreição. Escatológica. Não houve ressurreição. Claro que não. Ótimo, tá bom. Então, dentro desse conceito de que não houve ressurreição, eu vejo aqui o seguinte. Porque você disse aí mas que para você houve ressurreição? Eu nem estou entendendo por que você está falando de ressurreição. Para você teve ressurreição? Não houve ainda, não houve. Tá, então a minha pergunta é muito simples. Em qual semana o ungido morre nas 70 semanas? No intervalo ali. No intervalo? 79ª semana. 60ª. 69ª semana. Então vamos lá. Lê o versículo 26 da profecia. Eu queria saber. Capítulo? A profecia 9, 26. Daniel 9, né? O assunto do debate. Eu posso ler aqui enquanto você acha? Mas aí você acha aí. Ó, diz assim, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Já passaram 7, no versículo 25. Isso. Passaram 7. Já não estará. Ok. Passaram 7. Passaram 62. 7 mais 62, 69. Depois dessa 69ª, será morto ungido. Depois da 60ª, não é a 70ª? Sim. Então pronto, acabou. Então Jesus morreu na 70ª semana. Mas aqui... À luz dessa compreensão de que Jesus morreu na última semana, quando é que acontece essa pausa? Se a semana já começou, inclusive com a morte de Cristo, já que ele morre no meio dela. Mas aqui não é uma referência à igreja. Não, eu não estou falando de nada de igreja. A pergunta é muito clara. Em que semana morre o ungido? Na 70ª, certo? Sim. Ok. Se ele morre na 70ª, então acabou. O que acabou? As 70 semanas. Não acabou. Certo. O anticristo já surgiu? Certo. O anticristo já surgiu?
Não, me responda. Eu entendi o que ele está querendo dizer. Ele entende o seguinte, pastor César, que se Jesus morreu na 70ª semana, a 70ª semana encerrou. Encerrou, de acordo com o cálculo que o senhor fez aqui, no ano 35 da era cristã. Muito bem, ano 35. Só que lá no versículo de número 26... Mas a 70ª encerrou, acabou a profecia, porque só são 70. Sim, mas aí tem alguns problemas também que precisam, alguns pontos soltos. Por exemplo, no ano 35. Só que lá no versículo de número 26, diz que seria destruída a cidade. O senhor disse que essa destruição aconteceu no ano 70. Então, tudo isso está dentro desse arcabouço escatológico e profético de Daniel, capítulo 9, versículos 24 até o 27, porque tudo isso aí vai assambarcar toda essa argumentação. Então, Muito bem. Vou responder. Tá. Aí, no ano 70... que o Tito Vespasiano destrói a cidade. Só que Jesus morreu no ano 70. Para o senhor, encerrou no... morreu, para o senhor, a 70ª semana encerrou no ano 35. Então tem um lapso temporal entre a morte de Jesus e a destruição de 35 anos. E o senhor, desta forma, acabou criando um intervalo. Então vamos lá. E não só isso, mas quando, por exemplo... isso que ele está querendo dizer. Sim, mas não aí... é, né? aí... Não é o que ele está querendo dizer, mas tudo bem. Eu aceito a sua argumentação e vou responder a sua como uma segunda, mas não é o que ele quer dizer. Fala, Joaquim. É só nós irmos para o sermão profético de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Então, Mateus 24, Mateus 25. Está dizendo, você disse que está falando sobre a igreja. Não. Joaquim, você Tá conseguiu me mostrar até agora? Você conseguiu me mostrar até agora o texto que eu te pedi? Que onde o anticristo, no Novo Testamento, faz aliança com alguém? Eu vou pegar, pegar. Então, beleza. Então... Você crê igual ele, que Jesus morreu na 70ª semana? Eu creio que Jesus morreu no intervalo. Isso. Eu creio que há um lapso temporal entre a 69ª e a 70ª. Quando Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, isso já começa a acontecer. A morte de Jesus acontece já nesse intervalo, porque tem muita coisa que precisa acontecer ali que não aconteceu. Então, por exemplo... Por que vocês têm que falar que tem um intervalo? Porque se você disser igual o Joaquim assumiu... que foi na 70ª, acabou. Então, só que do mesma sorte, pastor César, acaba o senhor criando um intervalo de 35 anos que é irreconciliável. Então, mas vocês estão criando um intervalo de 2.000 anos e para vocês está tudo bem? Não, mas pera um pouquinho. Se nós temos um problema de ter criado um intervalo, o senhor também tem esse problema. Então, eu vou resolver agora, posso? Pode, então, vamos lá. Claro. Vamos lá. Primeiro, fica claro que Jesus morreu na última semana das 70 semanas. Né? Agora... o que acontece na sequência, né, o verso 24 apresenta uma proposta da profecia. 70 semanas estão determinadas para isso. Então, 70 semanas é para o que está escrito lá no verso 24. Repito, 70 semanas, eu não estou interpretando, é o que diz o texto. O texto diz assim: 70 semanas estão determinadas para isso. Então, isso tem que acontecer dentro das 70 semanas. Ok? O verso 25 apresenta as etapas desse prazo. 7 semanas para isso, 62 semanas, e depois, na 70ª, será morto ungido. Então, 7 semanas para restaurar Jerusalém, 62 semanas para a chegada de Cristo e batismo de Jesus, a unção do Mashiach, e a última semana para a morte de Cristo. Isso está bem claro no versículo 25. O verso 26 apresenta o que acontece na última etapa. Então, na primeira etapa, Jerusalém é retificada. Na segunda etapa, Jesus é reconhecido, batizado, reconhecido como Messias. E na terceira etapa, ele é morto. E aí vários desdobramentos começam a ser mencionados, que não necessariamente tem que estar dentro das 70, porque as 70, conforme o verso 24, 70 semanas estão determinadas para isso. E aí ele vai ter outras questões históricas que vai durar até o fim. A perseguição dos judeus, por exemplo, até o fim vai ter perseguição. Agora, vamos continuar a leitura do verso 26. Depois das 62, será morto ungido e não estará mais. Em primeiro lugar, fica claro que a morte do ungido se dará depois das 62, conforme o pastor Joaquim viu aqui, dentro da 70ª semana. Agora, como desdobramento da morte de Cristo, no meio da 70ª semana, conforme está escrito no texto, há agora a profecia de que a cidade será destruída, e isso vai acontecer só no ano 70 como desdobramento. Ou seja, a profecia da 70 é para que 6 coisas aconteçam, e essas 6 coisas estão dentro do versículo 24. Certo. É o que eu penso. Só que aí tem um problema, pastor César. Olha, já que o senhor me provocou, no versículo 26 tem o senhor conhece de hebraico, o senhor sabe que tem uma conjunção aditiva aqui
no versículo de número 26, ó. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E, isso é uma sequência, e o povo do príncipe que há de vir, se o senhor diz que terminou aqui, então quem é esse príncipe do povo que há de vir? Já que o senhor diz povo do príncipe que há de vir. O povo do príncipe que há... Então, mas o príncipe que há de vir. Então, lá, o se o príncipe que há de vir, já vou foi responder, tirado, o príncipe que há de vir, olha mas ele aqui, foi ó. tirado, mas ele vai Se vir. o Messias já foi tirado, agora o povo do príncipe... Isso foi no ano 33, Então, né? agora o povo do príncipe, quem é esse povo? É a Você igreja? crê que o Messias foi tirado? Não, veja bem, é Não, tô claro que respondendo. foi. Ok. Não, Você crê... 33. Acendeu os céus. Ok, você crê que ele foi tirado, ok? Você crê que ele há de vir? Há de vir. Então, Mas pronto. só que, olha Jerusalém só, e o templo só que foram tem uma destruídos coisa, ó. no ano 70. E o povo do príncipe que há de vir, quem é o povo do príncipe? Os judeus. Jesus Ué, não é judeu? Você disse que o único povo de Deus é a igreja. Não, peraí. O povo de Jesus é os judeus. A origem de Jesus é o povo judeu. Agora a pergunta, foi o povo judeu que destruiu o santuário? Claro. É que eu sei, Não, foram os romanos. Então, Foram os mas- romanos. então- Foram os romanos. Então, vamos- Mas foram os vamos- romanos. E Só outra- que- só que tem outra outro coisa. probleminha aqui Outra ainda, ó. coisa. Então, mas E posso... ele- Peraí, Elias, você vai me metralhar de coisas, depois eu não vou Tá ter bom. tempo para responder. Então, eu vou ficar só mediando. Não, 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 é não. melhor, porque você me meteu nesse Não, debate. eu quero que você fale, mas me dê tempo de responder. Não, mas é que eu nem terminei. Então tá bom, então você fica falando. Não, E aí eu não depois vou, porque eu- meu Por papel isso- aqui é mediar. por isso- Não, mas Seu o Joaquim, seu argumento tá melhor. Então, olha, eu quero responder um a um. A gente vai fazer, um dia a gente vai fazer um debate aqui. Eu não quero, mas um dia a gente vai fazer. Aí a Elias, gente debate você já sobre esse disse isso tema. algumas vezes, mas você Um declina. dia, eu declino porque eu sei que não vai ficar legal. Tá bom, tá bom. Pra mim e pra Então, você, vamos lá. o Messias foi cortado em Jerusalém no ano 33, conforme a história. E aí em 70 também, conforme a história, Jerusalém e o templo foram destruídos. Então esses fatos estavam determinados a se cumprirem na profecia após 7 semanas e 62 semanas. Correto? É na Septuagésima. na verdade. 7 semanas E mais 62 para chegar e no 62 semanas, faltando, portanto, o quê? Uma semana de anos a se cumprirem sobre Jerusalém e os judeus. Então, agora há essa pouco você semana, concordou que Jesus morreu essa na semana última. profética, a última da profecia, está estabelecido o seguinte, Daniel 9:27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares sobre as asas e tal. Em suma, depois então de 7 semanas, 62 semanas, Que é morto um dia. determinadas sobre Jerusalém, tendo sido o Messias cortado, como eu afirmei aqui, a cidade e o santuário destruído pelo povo do príncipe que há de vir, e de passar aproximadamente aí 2000 anos com os judeus cumprindo uma diáspora mundo afora, quase 1900 anos exatamente, tá? Uma diáspora mundo afora, após 1948, Israel se torna novamente uma nação dos judeus. E aí, a partir de 1967, Jerusalém se torna também uma cidade em poder dos judeus. Então, o que falta cumprir-se é o acordo, um pacto para que os judeus possam edificar o templo do Senhor em seu respectivo lugar. Como eu disse, o César vai muito para Jerusalém, para Israel, sabe que está tudo sendo preparado para a reconstrução do templo. Então, haverá a prática do retorno aos sacrifícios diários no templo, denominado sacrifício contínuo, que é o mesmo que sacrifício e oferta de manjares. Muito bem. Ó, faltam apenas 2 minutos. Eu vou deixar o pastor César. Depois o senhor vai ter 4 minutos Tá bom. para concluir. Então Pastor vamos lá. César. Respondendo a pergunta que foi feita, na verdade, pelo Elias, historicamente Jerusalém foi destruída por quê? Por causa da insurreição dos judeus, que é o povo de Jesus. Os judeus fizeram insurreição contra Roma, logo a culpa pela destruição da cidade, e quem diz isso são os próprios judeus que eram conservadores. É por causa dos judeus. Se os judeus não tivessem se levantado contra Roma, Jerusalém não seria destruída por Tito. Logo, a culpa pela destruição da cidade, o templo, o santuário e tudo mais, é por causa do povo do príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir é Jesus, o único que recebe esse título, que é aquele que há de vir, são várias referências, e o povo dele é os judeus. A Bíblia diz que o fim vai ser um dilúvio, está lá no versículo 26. Mas Deus prometeu que nunca mais ia destruir com dilúvio. Logo, esse dilúvio precisa ser interpretado. Lá em Isaías 8, versículo 5, está falando assim, ó, que o dilúvio pode ser uma grande invasão militar. Então, nós vamos entender que esse dilúvio, que a cidade vai ser destruída, é a invasão do imperador Tito entrando. Por quê? Por causa dos judeus, por causa da insurreição dos judeus. O texto lá de Isaías 8, versículo 8, diz assim: as águas do Eufrates fortes e tempestuosas, isso é, o rei da Síria com toda a sua glória, encherão o leito dos rios, transbordarão seus ribanceiros. Isso aqui não está falando de uma enchente, ele está falando de uma invasão militar.
Isso também acontece em Jeremias capítulo 46. Isso também acontece em Jeremias capítulo 47. Então fica claro aqui que o dilúvio profetizado não é exatamente de água, porque Deus prometeu que não ia fazer isso mais, mas uma invasão militar. E essa invasão acontece por causa do povo do príncipe que há de vir, ou seja, os judeus, e sua insurreição contra os romanos. Parece que a paga dos judeus por terem matado o ungido está em terem de enfrentar guerras e desolações até o tempo do fim, meu Deus. Está escrito lá na profecia que até o fim vai haver perseguição, até o fim vai haver destruição. Agora, se Jesus, e o Joaquim concorda, morreu dentro da 70ª semana... 60ª. Não. 60ª. Volta a fita. Não, é que você tá falando 70ª. Errada, ele até me corrigiu aqui. Você falou, não é 70ª, é 60ª. Mas eu não falei 70ª, eu falei 70ª. 60ª. Então, deixa que eu falo o que eu quero falar, tá bom? Se o Joaquim concordou agora há pouco que Jesus... 69ª semana ele foi morto. Porque eu falei do intervalo. Então, agora há pouco não, né? Então mudou agora. Então eu disse... Não, eu passaram 7, passaram 62. Somando, 69. E lá no texto do versículo 26 diz... Depois das 62, quer dizer, depois que passou a 69, é morto ungido. Depois das 69 vem 70. O Elias disse assim, o pastor Elias disse assim, ele morreu no intervalo, porque se foi depois das 69, para mim, depois de 69 vem 70. Para vocês, depois dos 69, tem o nada. Entende? O que acontece é que o texto diz que ele morreu dentro da 70ª semana. Se ele morreu dentro da 70ª, a contagem não parou. Ainda tem um minuto. Ainda tem problema. Não, pode continuar. Mas eu acho que estou satisfeito. Vamos lá. O senhor tem 4 minutos para a sua consideração final. Mas eu não sabia que era consideração final. Já? Marcaram ali, eu não sei como que foi. Não, na verdade, o Joaquim que começou, eu terminaria. Eu vi o relógio ali, eu achei que... É que era para terminar 12h20. É como eu não sabia que era consideração final, então na verdade, eu agradeço. Vamos começar. Não, deixa com o Joaquim então agora. Porque como eu falei quase 4, ele fala quase 4. Então, agora, as considerações finais, vai terminar com ele. Pastor César, suas considerações finais. Fica claro que as 70 semanas, elas têm um propósito, e o propósito é que estão elencados no capítulo 24, selar a visão da profecia, trazer fim aos pecados, expiar a iniquidade, isso aqui tudo termina em Cristo, não é no fim. Os pecados a justiça dos pecados já funciona agora, não vai funcionar um dia. 70 semanas estão determinadas para que aconteça tudo isso. O que Deus está dizendo para os judeus é: o meu acordo com vocês termina em 490 anos. 490 que dá, né? 490. 70 vezes 7. O meu acordo com vocês termina em 490 anos. Por que isso? Porque Jeremias 31 já tinha profetizado que essa aliança ia acabar. E Daniel está dizendo assim, faltam 490 anos para a aliança acabar. E aí tem uma nova aliança. Eu pedi o versículo onde o anticristo faz pacto com alguém. Até agora não tem esse versículo. Mas aqui eu entendo que é o anticristo. Não, você entende uma coisa, mas o texto fala anticristo? Não. No texto não fala anticristo. Aliás, o anticristo na visão pré não funciona, né? Porque se a igreja já tinha sido arrebatada, não é anticristo, é antijudeu. Mas a Bíblia fala de anticristo ou de antijudeu? Se o povo de Cristo já não está mais na terra, então o anticristo persegue quem aqui? Se Cristo já foi, a igreja já foi, o anticristo faz o quê? Então... eu ser um anticapitalista num país que não tem capitalista. Eu vou ficar fazendo aquilo lá. Persegue o povo de Deus, que são os judeus, inclusive. Então é antijudeu. Então você começa a trocar seu discurso para falar, ao invés de falar anticristo, porque os judeus, você pode falar antissemita. É simples, César. Os judeus não receberam a Cristo. Agora é a vez dele, deixa ele... Então, se o judeu... Então, se o judeu não recebeu a Cristo, então não é anticristão. Não é anticristo, é antijudeu. Eles não são cristãos. Então, peraí, César. Deixa ele terminar. Você vai ter 4 minutos para falar. Ele usar esse argumento que anti é alguém contra, também significa contra. Joaquim, por mas favor. é aquele que se coloca no lugar desse, você sabe disso. Não precisa comentar com você. Você é um homem inteligente. Não vai ficar legal. O senhor está indo bem, mas... Vamos lá. Deixa ele terminar. Assim, eu agradeço. Acho que fica claro, né, que essa ideia de que as 70 semanas tem uma pausa interminável, que ninguém sabe quando vai terminar. Se ninguém sabe onde vai terminar, então por que Deus diz 70 semanas? É mentira? Porque aí não é verdade. Nesse caso aqui não é verdade. Aí, não. Aí é uma interpretação. Tá, com que autoridade? Aí já superamos isso no primeiro bloco. O senhor reconheceu que não tem texto para isso. É uma interpretação.
Então, se é uma interpretação, tem que ficar claro aos pré-tribulacionistas Como aqui. tem muitas coisas Pera nesse aí um caso. pouquinho. Verdade. pessoal, Não, por isso é favor. verdade. Mas tem que ficar claro aqui aos irmãos pré-tribulacionistas que o sistema está em cima de uma interpretação meramente humana, onde a Bíblia não te dá liberdade para fazê-lo. Eu agradeço, meu YouTube é César Cavalcante, meu Instagram também, meu Facebook também. Sigam lá se vocês querem, Deus abençoe. É um privilégio poder contribuir e a nossa amizade é acima das nossas discordâncias, como disse, sei lá quem foi que falou, no que é essencial unidade, no que não é essencial liberdade, no demais caridade. Muito bem, agora, pastor Joaquim, agora o senhor pode deflagrar os seus argumentos que o senhor tem. Não, ele pode passar, porque eu não sabia que era os 4 Ok. minutos. Ele Não, pode mas falar voltou 8, mais 10. 4 para você? Então, como eu não sabia, eu usei tá. mais. Então, tá. ele pode usar mais. Pastor Joaquim, então Mateus- o senhor tem 4 minutos. Mateus 24, verso 3. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando serão essas coisas? Que coisas? Foi motivada aí pela profecia, né, de Jesus acerca da destruição do templo de Jerusalém no ano 70. É interessante porque constante do versículo anterior não vê de tudo isso. Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, além de perguntar acerca da destruição do templo, os discípulos questionaram o Senhor acerca dos sinais da sua segunda vinda e do fim do mundo. É interessante que o César, como apologista, sabe disso, no verso 4, ele fala, cuidado, ninguém vos engane. Por quê? Verso 5, ele aponta o sinal, falsos cristos. Eu pergunto, quando aconteceu isso? Quando? Falsos cristos, na época que Cristo estava vivo? Surgiram esses falsos cristos, ele advertindo, enquanto ele estava aqui, sobre outros? Não, claro que isso era um tempo futuro. Mas tudo bem, vamos voltar aqui, porque ele disse aqui, o Jesus, falando então, os discípulos questionaram acerca dos sinais da segunda vinda e do fim do mundo. O Senhor respondeu a pergunta tripartida, portanto, a chave da interpretação de Mateus 24 e Mateus 21 é muito clara. A partir daí a gente precisa estar atento ao texto, a fim de saber qual evento ele se refere. Mateus 24:14 diz respeito à terceira faceta da pergunta. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Será que isso já aconteceu para os pós-tribulacionistas? É interessante também, porque virá o fim. E aí ignoram o fato dos discípulos terem feito aí ao mestre uma tríplice pergunta. Dizem que a segunda vinda só ocorrerá depois da evangelização mundial. Ora, se essa evangelização em massa só ocorrerá mesmo por ocasião do milênio, que precederá o fim do mundo, Mateus 24, então 15 a 22 é de difícil interpretação. Fica claro que o Senhor Jesus está se referindo a quê? A grande tribulação. Porque o contexto é imediato à passagem. Está falando da vinda do Senhor em poder e grande glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então não há dúvida de que por ocasião da destruição do templo em Jerusalém no ano 70, também houve aflição. Mas a aflição mencionada no versículo 21, descrito como a grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, essa descrição aí atrelada à informação a respeito da revelação do Senhor em poder e grande glória, deixa claro que isso refere-se mesmo à grande tribulação. Então, Mateus 24 e também Mateus 32, Jesus chama a atenção para a figueira. E eu pergunto, quem é a figueira? Figueira é símbolo de Israel, que foi disperso pelo mundo inteiro. Então, quando os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, saber que está próximo o verão. Quando a figueira brotou? 1948. Está na Bíblia isso? Não, mas é a profecia. O verso 34 do mesmo capítulo. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração Jesus está se referindo? A geração da figueira que brotaria. Então, o retorno de Israel à Terra Santa. Diz, então, sem que essas coisas aconteçam, está aí o advérbio de algo que está próximo. Alguém ou de algo. Israel completou 62 anos, instalado em torno aí de 50, 60, 70 anos. Princípio das dores. Então, esse é o advérbio de alguém que está aí diante de alguém e de algo. Então, temos que observar que o alcance aí de Daniel, a profecia é tríplice. Israel para os templos de Jesus, Israel para o templo da diáspora e o retorno à Terra Santa de Israel para a grande tribulação. Temos que entender este princípio, tá? Esse
é o cumprimento das 70 semanas. Muito bem, vocês acabaram de ouvir as considerações finais do pastor César Cavalcante, e agora o pastor Joaquim de Andrade fez as suas considerações. Tudo que eu tenho que fazer agora é agradecê-los por até esse momento estarem aqui juntamente conosco no debate musical pela 105.7.